Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa sexta-feira, 18 de março. Agora na Espanha, meio-dia e 24, no Brasil, 8h24 da manhã. Gente, a BTC dando seguimento a essa grande cunha triangular. Eu estou aqui no gráfico semanal. Vocês vejam que o squeeze aqui está dando conta de um esgotamento dessa amplitude ondulacional vendedora. Nitidamente, a gente está criando essas barras de arrefecimento e dando aso à criação de uma amplitude ondulacional compradora já nas próximas barras. Já já a gente vai ver uma grande onda compradora. Vamos voltar para o diário, que é a nossa análise mais arisca. No diário a gente segue fielmente respeitando a cunha desse triângulo. Deixa eu despoluir aqui. Vamos aumentar aqui, ó. Olha aqui o porquê dessa resistência. A gente encostou no dia 16 de março, anteontem, na aresta superior. Ontem, 17 também. E agora a gente segue encurralados entre a linha superior da nuvem e a aresta superior dessa cunha triangular. É normal, a gente vai perdendo amplitude movimentacional com a chegada do final de semana. É bem provável que a BTC acabe aprisionada entre a mediana do canal de Keltner e a linha superior dessa cunha triangular, para aí sim depois promover essa explosão ascendente que vai levá-la para esse patamar entre 80 e 100 mil dólares. A atividade na rede segue batendo recordes de novos endereços ativos. Isso é muito bom, já que um recorde de atividade na rede o início desse início de recorde de atividade na rede coincide também com o início de um amplo movimento ondulacional comprador, como aconteceu aqui. Ó, a rede começou a ter uma boa atividade, a gente começou iniciando uma amplitude ondulacional de compra, e aqui vai acontecer a mesma coisa, o que vai levar a BTC fatalmente para um patamar entre 80 e 100 mil dólares. Gente, essa guerra está adquirindo contornos cada vez mais dramáticos. Agora os refugiados ultrapassam os 2 milhões, lembrando que a Ucrânia tem mais de 40 milhões de habitantes e está sendo reduzida a escombros. A Ucrânia, para efeito de comparação, tem uma população proporcional à da Argentina e um território também proporcional ao território argentino. Então imaginem vocês que praticamente toda a infraestrutura do país está sendo aniquilada, estradas, ferrovias, enfim, está tudo sendo destruído, e a população acaba esse drama acaba proporcionando essa quantidade brutal de refugiados. Já existem refugiados ucranianos aqui em Málaga, no sul da Espanha. É um drama que eu nunca pensei presenciar na Europa de 2022. Mas, enfim, agora a inteligência norte-americana se depara com a China se aproximando do Vladimir Putin. Eles só estão constatando uma movimentação que eu já antevi aqui no canal, em termos de desdobramento macroeconômico dessa invasão russa sobre o território ucraniano. A imprensa tradicional vende um Vladimir Putin que não teria sopesado, ponderado todas essas consequências macroeconômicas, mas a aquisição de ouro, de milhares de toneladas de ouro pela Rússia, pela Federação Russa nos últimos 5 anos, indiciam que o Putin calculou muito bem esses efeitos macroeconômicos, e agora a séria ameaça contra o império do dólar norte-americano é só mais uma prova cabal de que o Putin de repente não estava tão perdido nesse jogo de xadrez. Agora vem a notícia de que o Reino Unido pretende suspender parte do acordo do Brexit com a Irlanda do Norte, o que vai inflamar não só a relação entre ambos, Irlanda do Norte e Reino Unido, mas também a relação entre a União Europeia e o Reino Unido. Enfim, vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Essas crises acabam trazendo à tona velhas rusgas, velhas questões. Mas enfim, os institucionais
continuam aportando no mundo cripto. Agora a GameStop planeja lançar uma NFT Marketplace. Eu reporto aqui no canal diuturnamente que todos os dias a gente só vê notícia de novos institucionais aportando no mundo cripto, e isso vai levar a BTC para um patamar que vai surpreender muita gente de dentro e fora da comunidade cripto. Agora, deu uma reportagem muito interessante na CoinDesk dizendo que as DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas comandadas por detentores de determinados tokens nas redes blockchains, vão promover a maior revolução no comando corporativo do planeta. As principais instituições afetadas com o surgimento das DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, obviamente serão as corporações empresariais, que são aquelas que exigem mais agilidade em termos de inteligência artificial e comando e transparência. E é isso que as DAOs proporcionam. A gente vai ver uma mega revolução em termos de administração em termos de administração empresarial. A teoria da administração de empresas vai muito provavelmente ter que ser reescrita diante da brutal revolução que vem se avizinhando, e isso só é possível graças ao advento da tecnologia blockchain. Isso aqui é bom ler essa reportagem, principalmente para quem leu o livro do Harari, Homo Sapiens. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que está numa movimentação normal. Aqui no gráfico da banda de VWAP mensal, a gente transpassou de baixo para cima. A VWAP mensal agora funciona como um suporte. A gente está agulhando ali, ameaçando esse suporte. O corpo real desse candle aqui, que está se formando no 6 horas, está ali tentando transpassar de baixo para cima a VWAP mensal, mas é bem provável que a VWAP mensal segure a BTC nesse patamar. Vai ser mesmo mais uma agulhada típica da aproximação de um final de semana. A BTC tem esse padrão recorrente de venda dos fins de semana. É um padrão, em algum final de semana esse padrão não vai se repetir, mas enfim, por enquanto está se repetindo. Algumas altcoins estão dando pontos de entrada espetaculares. Daqui a pouco eu volto para analisar ADA, XRP, Luna, Shiba Inu, e vou fazer a tríade do metaverso. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.